Já está no ar o programa, já está no ar o programa Nossa Terra. Deu aí uma queda na internet, mas levantou de novo. Mas vamos continuar o programa. Bom dia para você, um bom dia para todos aí que estão assistindo o programa ao vivo e a cores nessa manhã maravilhosa de quarta-feira. Shalom, Ruth. Shalom. E quero mandar um abraço bem forte para todos os policiais da Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Estadual, também para a Polícia Federal, para o Corpo de Bombeiro e também para a Guarda Municipal da MTU, todos que vão investir de autoridade aí para segurança do nosso município. Um abraço também para o prefeito municipal, Dr. Sebastião Miranda, e toda a sua equipe de trabalho aí, os secretários da prefeitura, também todos os funcionários. E eu quero desejar um bom dia para todos vocês. Também um abraço bem forte para o presidente da Câmara Municipal do município de Marabá, juntamente com todos os vereadores da Câmara Municipal. Um bom dia, que esse dia seja um dia só de bênção em vossas vidas. Também nós queremos, nessa manhã, mandar um abraço bem forte para o pastor Luiz Rosa, na cidade de Anápolis. Também lá em Castanhal, pastor Ayrton, pastor Ayrton, antigo funcionário da Cobal, que trabalhou aqui na cidade de Marabá, muitos anos atrás, que deixou um lastro de amizade muito grande. Mas eu quero também mandar um abraço bem forte para o Chicão, Francisco Arraes, o Célio Miranda e sua família, que todos possam estar bem. Um abraço bem forte para Eliane Melo, lá em Minas Gerais, aqui Neide, lá em Ananindeua, e a tia Antônia lá em Monte Alegre, né? Bem no coração da Amazônia Legal. Mas para começar o programa, nós queremos que a minha esposa faça uma tefilá, uma brahá, é a oração do Sidu em hebraico, as orações costumeiras do povo judeu, israelita, hebreu, onde estão catalogadas todas as orações aí que foram feitas no templo. Bora lá. Leolã. Sempre deve o homem temer a Deus, quer intimamente como em público, confessar a verdade, reconhecer a verdade no íntimo de seu coração e madrugar e dizer: e bom, soberano dos mundos, Senhor dos senhores, não é confiando em nossos atos de justiça que apresentamos a Ti nossas súplicas, e sim na Tua infinita misericórdia. Que somos nós, que é a nossa vida, que é a nossa benignidade, que é a nossa justiça, que é a nossa salvação, que é a nossa força, que é o nosso vigor, que podemos dizer em Tua presença eterna, nosso Deus, Deus de nossos pais? Certamente são como nada os maiores heróis diante de Ti, e os homens de fama como se não existisse, os sábios como se não tivesse saber, os inteligentes como se não tivesse entendimento, porque a maior parte de nossos feitos é vã. Os dias da nossa vida, vaidade são diante de Ti. A superioridade do homem sobre o animal é nula, porque tudo é vaidade, exceto a alma pura que está destinada a prestar juízo e conta antes do trono da Tua glória. Todas as nações são como nada diante de Ti, pois assim foi dito. Eis que as nações são como uma gota que cai do balde, como o pó miúdo da balança, são consideradas. Eis que ele levanta as ilhas como coisas insignificantes. Mas nós somos o Teu povo, filho do Teu pacto, filhos de Abraão, Teu ungido, a quem juraste no monte Moriá, a semente de Isaque, por amor de Ti, foi amarrado e exposto no altar. A congregação de Jacó, Teu filho primogênito, a quem, pelo grande amor com que amaste, e pela alegria com que te alegraste com ele, amar, chamaste o seu nome Israel, Eruxuru. Baruch Hashem. Baruch Hashem.
A Pâmela, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Mas começando agora a parte interessante da Bíblia. Essa semana nós estamos falando a respeito do livro de Jó, né? De Jó, Você pode pegar desde o capítulo 1, capítulo 2, hoje vamos estudar o 3. Capítulo 3. Ruth, foi implantado na mente, no coração do ser humano, uma intriga entre o Criador e Ra-Satã, né? Satã. Ra-Satã. A palavra, quando se fala Ra-Satã, a gente se sente mal, é uma energia ruim, né? Mas essa energia, ela não provém dessa entidade chamada Ra-Satã, porque essa energia ela foi criada pelos religiosos. Criaram um duplo, um paralelo, um paradoxo. Deus de um lado e o diabo do outro. Como se Deus fosse medir força com Satã. Onde o Eterno é tão inteligente que tudo que ele fez, ele não fez concorrente. Nunca. Não tem um ser. Se aparecer um ser e dizer, não, eu sou igual a Deus, isso aí tudo é cabira. Não vem, não procede do trono do Altíssimo. Porque, na realidade, a Bíblia ensina para nós que só existe um Deus. E ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então, o judaísmo, nós acreditamos somente num Deus. E outra coisa, Ruth, há tantos deuses aí, como Satã mesmo. Satã é considerado por algumas comunidades como um deus. Inclusive já tem aqui no Brasil a Igreja de Satanás. Aí, o que acontece com isso? Dentro dos primórdios das nossas atividades aqui na Terra, causa impedimento do nosso crescimento espiritual. Porque as pessoas têm mais medo do diabo e dos seus demônios do que de Deus. Do próprio Criador, né? Então, o Criador, lá em Romanos, no capítulo 1, versículo 25, lá diz que eles deram mais valor à criatura do que o Criador. Né? Está escrito lá. Eu não sei como deixaram, não tiraram aquilo de lá. Mas, que na realidade, a maioria dos semelhantes nossos, viventes da Terra, eles têm feito isso, têm se dedicado à criatura e não ao Criador. Tem exaltado a criatura, tem louvado a criatura, canta e diz que tudo é dele. E quer levar a criatura à altura do Criador. Não tem como acontecer isso, né, Ruth? Porque o Criador, ele não é igual a nós. A Bíblia diz que ele é fogo consumidor. Tu és fogo consumidor? Tu tem alguma aparência desse Deus em ti? É o que a Bíblia questiona. Quando Deus falou assim, por ele ver tanta gente querendo ser Deus, depois que o menino nasce e cresce, que tá bonito, aí todo mundo quer ser o pai da criança, né? Porque quando Deus fez o mundo, ele disse lá no profeta Isaías, ele disse, quando eu estiquei os céus como uma cortina, e quando eu amarrei todas as águas dos oceanos, dos rios, dos lagos, nos meus pulsos, aonde é que tu estava? Onde? Que eu estava fazendo isso, e tu estava onde? Que eu não te conheço. Agora parece querem tomar o lugar de Deus. Isso já aconteceu muitas e muitas vezes. Em vários séculos que já passou, sempre aparece um salvador da pátria. Um salvador da pátria. Não, o negócio é o seguinte, eu vim para consertar. Quer dizer, sempre assim. Que todo projeto do Deus vivo não tem valor. O próprio Criador, eles fizeram isso. Você vê o exemplo também de Moisés, né? Moisés, o Eterno usou ele para ser o libertador, para tirar aquele povo do Egito. Olha que foi luta, porque no início era um povo que não acreditava na libertação,
tanto sofrimento, que ele já estava ali acostumado com aquilo, né? Já estava conformado com a vida que eles tinham no Egito. Mas tinha uma promessa de um dia ter um libertador divino para libertá-lo daquele sofrimento, daquela escravidão. Quando ele consegue, através do Eterno, com muita luta, quando chega lá, já depois de ter saído do Egito, aparecem outros querendo tomar o lugar de Moisés. E depois eles fabricam um bezerro dizendo que foi aquele que tirou eles do Egito. Eu acredito assim, nas promessas, nas profecias do Deus vivo. Porque, Ruth, o que está acontecendo nesse mundo, criam deuses todo dia, religiões todos os dias. As pessoas que criam religião, eu já criei religião e eu mesmo já acabei. Nós fundamos uma vez um ministério, mas deu tanta confusão, cresceu, que a gente não pôde mais... Aí depois fica igual um bolo, cada um quer um pedaço. Aí começou a dividir. O pessoal de Belém dividiram. Aí o pessoal do outro lugar dividiram. E eu fiquei só olhando aquela arrumação. Eu falei, nós vamos acabar com isso, porque esse negócio aí não está dando certo, não é por aí. Porque quando a gente cria uma religião, Ruth, a gente cria também grupos espirituais que vão atuar naquela religião. Para perseguir também. Para perseguir e também para ajudar no crescimento daquela religião. Quem cria um ministério, aí ele está cheio de ideia que vai crescer, que vai pregar para o mundo todo. Nós estamos vendo aí essas duas jovenzinhas que se levantou aí, porque, Ruth, o nosso Brasil, um celeiro, já foi dito por todas as nações que o Brasil seria um celeiro de pregador. Nós vimos isso no Rio de Janeiro, há mais de 20 anos. E o Brasil se tornou um celeiro de pregadores. Tem uns que pregam cantando, outros pregando, outros falando, outros contando piada, mas está pregando. Aí agora, com dessa confusão que teve tudo aí do ano passado para cá, essas coisas que estão acontecendo aí, muita gente esfriou e não foi mais para a igreja. Aí aparece aí uma jovem aí pregando diferente. Bom dia, meu filho. Pregando. Tá. Shalom, meu filho. Shalom. Shalom. Aí aparece pregando uma jovem adolescente. Aí aparece uma cantora também, quando ela vai numa roda da grande, da pequena. E aí aparece o sucesso na internet. Aí eu disse assim, vai já ser apedrejada. Quer dizer, nem criou o grande sucesso, já tem gente querendo cortar por baixo, que nem pertence ao ministério dessas pessoas, mas querendo puxar o tapete dessas duas jovens, que são inexperientes na obra de Deus. E aí, Ruth, ela cresceu na internet e caiu por ela. Não precisa ter defeito, não. Eles botam defeito na pessoa. Então, o que nós queremos dizer nessa manhã para você? Meu amigo, você que tem você e sua família, que congrega na sua religião, seja mais crente, né? Seja fiel aonde você está. Não confie em homens, não. Seja fiel. Não se espelhe nos outros. Espelhe em você mesmo, ou então alguém da Bíblia, veja um. Porque todos tiveram lutas, momentos difíceis, mas foi prudente, como esse que nós estamos lendo, o Jó. Você viu, ou você vai ler, que a luta dele não foi fácil, mas ele venceu e o Eterno deu vitória para ele. Né? E Ruth, quando eu era pastor evangélico, eu jejuava 40 dias, só para brigar com o diabo. E aí, hoje é que eu vejo que aquele não é o diabo, não. Verdadeiro. Existe outro acima dele. E aí eu estou me preparando, porque não é luta. Eu não vou lutar com ele. Eu vou usar o poder de Deus contra ele.
E aí ele vai ter que vir subjugado na minha frente. Isso não é exaltação, não. É o que Deus quer que seus filhos, suas filhas tenham autoridade sobre os demônios. Porque no Salmo 37, Deus diz 3 vezes que Deus deu a terra aos filhos dos homens. Deus, quando quer fazer uma coisa aqui na terra, ele avisa os seus servos, suas servas. Né? Muitas pessoas pregam que a Bíblia ela é uma arma, né? Só que muitos carregam ela para lá e para cá, mas não sabem usar. Por quê? Porque não vai examiná-la, não vai estudar, não vai ver o que está ali preparado para nós, né? O pessoal diz assim que é tipo uma passagem de navio, né? Você compra uma passagem, está incluído tudo ali para você, naquela passagem. E um homem, uma vez, ele comprou uma passagem e ele achava que era só a passagem. E ele ficou lá naquele quarto. Dentro do camarim. E ele tinha levado só biscoito com, como era, goiabada, né? Goiabada e biscoito creme crack. E ali ele passou a viagem quase toda já. No Já final... estava com 3 dias, ele só comendo aquela ração. Quando ele começa a conversar com o homem, e aí na hora do almoço, o homem disse, você não vai? Aí ele disse, para onde? Não, almoçar. Não, mas eu não tenho dinheiro não, mas está incluído na passagem, né? Aí ele disse, eita, esse dia tu tinha Passei 3 dias e 3 noites comendo só aquele doce com aquela bolacha salgada. Você não tem, você tá com a benção na mão e não tem informação, você termina comendo só o quê? Só o resto, ou a migalha. Não, aquilo que você levou, se você não levou, não come nada. Pois se ele não tivesse conversado com esse amigo dele lá, ele tinha passado a semana todinha. A viagem toda todinha, porque ele tinha um estoque lá de bolacha. O filho meu não fez isso. Comprou lá de Goiânia para cá, ele veio. Aí ele comprou bolacha. Um monte de biscoito. E umas coisas lá para comer na viagem. Aí depois que ele lembrou que havia churrascaria de primeira qualidade nas estradas, aí ele vinha se alimentando. Rapaz, então o melhor dessa terra está por vir. Então, Ruth, essa disputa, por exemplo, o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Pelos cursos que a gente faz, teologia, diz que é o primeiro, né? Agora você pode observar uma coisa. No Velho Testamento, aqui se fala do Satã. Poucas vezes você vê, em algum livro, a maioria dos livros do Velho Testamento, que se chama Velho Testamento, que é a primeira aliança para nós, não tem Satã, não tem diabo, não tem demônio. O demônio e o diabo vêm aparecer no Novo Testamento, tá cheio porque aquilo foi criado por Roma e Grécia para meter medo nos religiosos da época e dominar através da política e da religião. Porque muitas vezes tem pessoas que estão na religião só por medo, e aí tem medo de sair, né? Então, você vê que tinha uma igreja que começou aí uns 50 anos atrás, que eles trabalhavam em cima da libertação. Aí mostrava que a pessoa estava endemoniada, o bicho manifestava, eles repreendiam e diziam, se tu sair daqui, o diabo te pega de novo. Aí o cara não sai. Aí a igreja, cresceu, né? Porque a estratégia que aquele pastor, que aquele ministério criou, é como eu digo, cada religião tem uma grégua de anjos e demônios para apoiar e outros para avacalhar, para derrubar. É por isso que todo líder, ele sempre... Olha, uma coisa aqui, Ruth. Todo líder que trabalha para Deus ou para o diabo, ele tem perseguição no ministério dele. Todos. Não tem mas eu trabalho para o capeta, não sei o que tem. Aí, tu pensa que ele está livre da perseguição? Não está, não. Aí aquele que é santo, que não pode nem cuspir no chão, cheio de doutrina, vai lá com ele, está cheio de problemas. Né? Então, problemas, quem resolve é o Deus de Israel, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de Moisés. Né? É ele que resolve o problema. Agora, Ruth, a gente não deve pedir para Deus
tirar o problema de nós, mas vencer com a gente. É porque a gente vê o exemplo de muitos como Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, José. Todos passaram por momentos difíceis, mas Deus era com eles. Eu nunca vi um homem ou uma mulher de Deus para não sofrer. Sofre na família, sofre no emprego, sofre porque sofre e termina sofrendo. Porque, na realidade, o sofrimento que nós passamos aqui na Terra, uma vez eu conversando com o Léo, e a gente conversando sobre o país, estava passando por uma crise financeira, ele olhou para mim e disse, Raimundinho, é na crise que Deus dá a oportunidade para a gente crescer. E descobre os talentos, né? Você vê o que aconteceu na época da pandemia. Morre gente para cá, morre gente para acolá. Tiraram emprego de muita gente. Esses que ficaram desempregados, eles começaram a se reinventar. Criaram empresas que estão até hoje ganhando dinheiro. Tem gente que a pandemia não foi uma maldição para ele, foi uma bênção. Porque é na crise que Deus vê a tua fidelidade. Na bondade, você tá tudo bem, tá tudo bem. Você não está louvando a Deus, não, rapaz. Você está com conversa. Mas na hora que o negócio pega, você vai pro chão, vai pro joelho, no pó. Meu Deus, o que está acontecendo? Me ajuda, Senhor, tal. É isso que nós falamos aqui no judaísmo, que você deve confiar em Deus e depois nos seus braços. Na sua capacidade. Primeiramente em Deus. E se você quer ser um empreendedor e está aí com essa vontade de... Ou tem um dinheirinho para... Né, ou está saindo do emprego para montar um negócio, vá primeiro no SEBRAE, que é um órgão, né, federal, que orienta as pessoas. Se você precisar registrar a firma lá, eles têm como registrar, é mais barato, tudo que você vai fazer. E ainda tem curso para que as pessoas possam se desenvolver no seu negócio. Porque muita gente não dá certo, porque é assim, a pessoa vê uma pessoa ali prosperando naquele negócio, aí ele diz, rapaz, eu vou já fazer o que ele está fazendo e vou ganhar dinheiro mais do que ele, porque ele não sabe, eu sei. Aí quando entra para o negócio, todo negócio tem um segredo. Tem um segredo. Ou você entra para aquele segredo, que aquele segredo é que te vai te dar vitória, ou aquele segredo pode te tirar do páreo. Tem gente que pensa que é fácil. Não, eu tenho um dinheiro aí, eu vou fazer igualzinho fulano fez ali e eu vou ganhar dinheiro. Aí depois se quebra porque não sabe administrar. Então, mas se você também tiver teu celular e tá ruim aí, ó. Aí você vem na UTI, céu, aqui na Folha 20, quadra 8, lote 19, e aí você vai renovar seu celular. Vai trocar tudo que você quiser, até o celular por outro você troca. Mas nessa manhã nós estamos falando aqui da vida espiritual. Porque existe 2 níveis espiritual, 2. Tem muitos teólogos, muitos que classificam os 7 céus, 10 céus, classifica a primeira dimensão, segunda dimensão, sétima dimensão, crescimento espiritual. Mas aqui nós estamos falando de 2 tipos de seres espirituais não nascidos. Os espíritos nascidos, eles incorporam em corpo humano. Os espíritos não nascidos não têm permissão de incorporação. Satã, esse Lucifer e outros que são não nascidos, eles não incorporam no ser humano. Se uma pessoa tiver incorporado e disser que é Lucifer, vá lá, repreenda que essa pessoa está mentindo. Pode ser outro espírito, mas o não nascido... Por que eles não são não nascidos? Por que é chamado para eles não nascidos? Porque quem criou ele também não nasceu, que foi quem? O Eterno. O Eterno criou esses espíritos de alto nível, que são anjos poderosos, que atentam o povo aqui na Terra, por não saber. Então, existem esses espíritos do não nascido, que não incorpora, mas faz um estrago na vida do ser humano, mais do que aqueles que incorporam. Porque esses que incorporam, são chamados de entidades, os preto velhos, os caboclos, os irê, essas linhas de espíritos, são todos eles terrenos, eles nasceram, são os nascidos. Esses, você repreende ele sai. Ele sai.
Você pode ver, vai lá ver um pai de santo repreender um espírito. Ele domina aquele espírito e tira daquela pessoa. Ele é religioso de uma religião, assim como que faz libertação, é da mesma coisa. É a mesma coisa, tirou o diabo de um, né, para botar no outro. Então, o que acontece? Eu não estou contra a religião, eu respeito todas as religiões. Aqui nós estamos falando de forças que a Bíblia fala, que as pessoas lêem a Bíblia para lá e para cá, lêem até de cabeça para baixo, não conseguem ver isso. E as forças espirituais da maldade não é do mal, é de Deus. É de Deus. E as forças Deus, né? espirituais do bem é de Deus também. Também. Agora, não existe essa briga. A pessoa fica perdendo tempo de orar contra diabo, contra demônio, contra... Ei! Basta você buscar a presença de Deus e te ilumina. Aí os demônios vai querer mexer com fogo? Não mexe. Aproxima-se de Deus. Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Aproxima-se de Deus, aí resiste o diabo e ele fugirá. Porque quando você se aproxima de Deus, o mal sai. Diz o que é a presença do diabo? É a ausência de Deus, né? Se Deus não tiver, ele assume. Mas tem uma coisa também que auxilia muito os espíritos de trevas, tanto faz do nascido como no nascido, que estraga a vida da pessoa, é chamado sensação de medo. O medo. Medo que se coloca em alguém. Se tu não fizer isso, o diabo vai fazer isso. Se tu não der o dízimo, o diabo vai acabar com tuas coisas. Se tu não fizer isso, se tu não fizer, isso aí enche a pessoa de medo. E tem muitas forças espirituais que eles se alimentam do medo. Vem para a nossa religião. Se tu não vier, tu vai para o inferno. Essas coisas, repreenda, não pertencem a Deus. Calma. Deus não trabalha no medo. Você sabia que Deus não trabalha no medo, no medroso? O que diz lá em Provérbios 6, versículo 6? Vai ter com as formigas o preguiçoso. Veja como trabalha. O medroso, ele não vai para a batalha. Mas isso aí já é preguiça, não é medo. Pois é, mas o medo também dá preguiça, eles trabalham junto. Por que tu não vai para a libertação de fulano? Bora lá orar por ele. Aí tem medo, aí ele tá com preguiça. Aí não tô com preguiça não, tô com desânimo. Esse fulano quer ganhar o dinheiro, quero. Então vai carregar aquelas madeiras ali. No mesmo instante a preguiça diz, não, pode ter cobra. A cascavel lá, sucururu. Só pensa nas piores coisas. Mas o que nós devemos aqui na Terra, como ser humano, mudar a nossa concepção, se ligar, conectar com Deus, ouvir a palavra de Deus, não a palavra do homem, ouvir a palavra daquele não nascido, que é o eterno. Ouvir, por exemplo, assim, existe essa linguagem dentro da Cabalá do não nascido, porque o eterno foi ele que não nasceu. E ele criou. Ele criou os anjos. E quando ele criou esses anjos, os anjos, eles não saíram da barriga de ninguém, não. Ele criou. Como ele criou esses anjos? Não foi como criou o ser humano, que o ser humano ele criou com 4 elementos. Aí um diz, não, mas foi com 5, porque o espírito é o eco. Aí, veja bem, Deus criou o ser humano diferente do que ele criou os anjos. Ele diz lá no Salmo 8 que ele criou os anjos acima dos homens. Todo homem que nascer aqui na terra, todos, ele é menor do que o anjo. Agora, para ele se qualificar em dar ordem aos anjos, como está escrito na Bíblia, ele tem que ser santo. Se santificar mesmo. Ele não é só dizer assim, não, eu sou santo. Ele mesmo julga a si mesmo. Não. Às vezes a pessoa diz que é santo, mas a mente é vazia, a oficina do Satã. E a mente às vezes é escura. E só pensa coisa ruim. Tem gente que não precisa o diabo tentar ele, não. A mente dele leva ele para o inferno. Porque ele só pensa coisa ruim. Tem medo de tudo.
não confia em ninguém. Então essas pessoas, elas vão para um lugar ruim quando morrem, porque elas atraíram isso. Isso aí são energias do medo. Tem gente que está se autoprotegendo, mas não está se protegendo. Porque para você se proteger, tem que conhecer o quê? A palavra de Deus. Mas aí vamos para o livro de Jó. Nós vamos falar hoje, quando você está passando luta, de vez de vir aqueles amigos para te ajudar, eles vêm para te acusar. Ei, tu pecou em quê? Por isso que tua vida está desgraçada assim. Né? Só vem, você está passando necessidade, às vezes passando fome, precisando de um remédio, precisando de uma palavra amiga. A pessoa vem só para te acusar e diz aquelas palavras, né? Tu vai morrer, o que tu fez? Tu tá pagando, tu pecou. É só para acusar, né? Assim nós vamos falar dos amigos de Jó. E olha que era amigo, né? Que é coisa difícil. Às vezes você tem um que é conhecido, mas amigo mesmo é difícil, ó. Você tem um amigo. Então nós vamos ler, você pega sua Bíblia aí e abra. Livro de Jó, capítulo 2. Hoje nós vamos para o versículo 11. Aí nós vamos falar desses amigos. Muito amigo. Muito amigo. Muito amigo. Porque o amigo verdadeiro é aquele que quando você está passando na tribulação, ele está ali. Mesmo que ele não tenha nada para te ajudar, mas ele tem palavra para te aconselhar. Uma palavra amiga, uma tá te palavra abraçando que te ali, está anima, sofrendo. Né? aumenta a sua fé. Mas não, tem uns que te botam lá para baixo. Puxa mesmo o tapete, quer ver no chão. Eu gosto de ver assim, quando tem briga de gente, é muito poderosa aqui em Marabá, aí eu vou fazer a reconciliação. Eu vou lá, tá lembrando? Uma vez tinha um empresário e um prefeito aí, iam para a televisão, se esculhambava. Eu digo, hoje vai acabar isso. Fui lá na casa do empresário, cheguei lá, ô pastor, da sua bênção, entre. Aí eu entrei, aí ele disse, senta aí, bora conversar. Que novidade é essa, você na minha casa? Eu digo, rapaz, eu vim aqui para te acabar com essa briga. Eu falei logo direto para ele, acabar com essa briga, tu é mais de fulano. Ah, mas é ele. Ele que fica me esculhambando no rádio da televisão, e eu vou lá pro rádio da televisão também, que tem um rádio da televisão, esculhando. Aí, rapaz, não é assim, meu irmão. Hoje nós vamos acabar com isso. Ele, não, eu não vou acabar, não, de jeito nenhum. Só manda ele parar primeiro. Aí eu fui lá com o outro, cheguei lá, o outro, como era um político forte, né? Aí cheguei fulano, eu nem pedi licença. Entrei logo de uma vez, o secretário e outros lá me chamaram e tal, que eu não podia fazer aquilo, que ele estava ocupado. Rapaz, eu vou entrar bem aqui agora e vou falar com esse fulano aí. Aí entrei, cheguei lá. Ô, rapaz, ô, pastor, tudo bem? Tudo bem. O que é? Porque tu nem me avisou que vinha, não. Eu vim aqui para resolver um negócio. O que é? Resolver essa briga tua com fulano. Rapaz, a cidade toda a região comentando, rapaz, vocês brigando aí. Vamos parar com isso. Aí não, porque ele... Aí começou a falar, rapaz, eu conheço a vida dele, eu conheço a tua. Mas... Não, vamos fazer o seguinte, vamos ajeitar esse negócio aí. E aí nós conversamos e ele disse, não, vamos fazer o seguinte. Se ele daqui uma semana não falar mal de mim, nem rádio, nem televisão, nem no jornal, aí eu paro de esculhambar ele. Aí eu falei, não, mas não é assim que eu quero. Eu vou trazer ele aqui, bem aqui, vocês vão sentar e eu vou ficar no meio. Aí... Cheguei lá, ó, daqui a pouco eu tô aqui com fulano. Aí pensava que eu tava com brincadeira, ó. Fui lá na casa do fulano. Aí o Paulo Roberto, tá ligado com a gente, ele viu isso. O Paulo Roberto andava junto comigo. Andava até no carro do Paulo Roberto. Aí nós fomos lá, chegamos lá. Aí, ô pastor, você de volta? Entrei, me recebeu muito bem. Aí contei a história e eu vim te buscar pra nós lá. Aí não, quem trabalhar, vim te buscar para nós ir lá, conversar com o homem. Não, ele tem que vir aqui, ou então ele tem que parar 20 dias sem me esculhambar no rádio e televisão. Rapaz, esses caras estão querendo botar difícil. Quando você usa do poder de convenção que Deus te deu, não é só para ganhar alma, não. Não é só para pregar para as pessoas, não. A gente pode usar para resolver questões como essa, é uma questão muito grande. Aí eu disse, embora, nós vamos lá. Aí ele falou,
O almoço tá pronto? Tá. Aí, pastor, vamos fazer o seguinte, vamos almoçar e depois nós vamos. Eu pensei assim, rapaz, a gente ia almoçar para depois ir. E se tiver uma briga, esse pessoal não tem congestão. Aí fiquei assim, não, mas minha fé é grande. Vamos almoçar. Aí chegamos lá, cozidão. Ruth, um cozidão daqueles que tu faz, gostoso. Aí, farinha e banana tinha lá. Tinha arroz, coisa de rico, tem tudo que a gente gosta, né? Aí, eu e o Paulo Roberto, nós almoçamos junto com ele lá e conversamos e tal. Ainda conversamos um pouquinho, sei que é para comida dar uma sentadinha, né? Que é cozidão é bicho forte. Pegamos o carro e fomos lá. Chegamos lá, entramos de uma vez. Aí a secretária entrou pelo meio, outros puxa-saco lá entraram pelo meio. Rapaz, é o seguinte, eu já falei com ele e eu vou entrar aí, ninguém empata não. Eu fui buscar esse empresário aqui para a gente resolver um negócio aí dentro e agora. Aí entremos. Chegamos lá, aí ficamos na antessala. Estava reservado já para nós. Aí sentamos lá, um sentou do lado do sofá e o outro sentou do outro, e eu sentei em cima da mesa de vidro. E daqui eu agarro nos dois, não sei se eles quiserem se agarrar. Aí, sabe o que aconteceu? Rapaz, mas lavaram roupa suja assim, ó. Aí foram depois, foi acalmando. Porque, Ruth, a briga tem vários espíritos malignos que ficam jogando um contra o outro. Quando você bota os dois brigão de frente, aí aqueles espíritos vão perdendo a força. Vão perdendo. E aí, sabe o que aconteceu? Um deu a mão pro outro, se abraçaram, rapaz, se alegraram. Lá teve o outro lá que chorou. Eu não sei nem se o Paulo Roberto chorou, porque ele estava lá no nosso meio, todos juntos. E aí nós saímos com essa vitória. Então, ei, pense bem uma coisa, cresça espiritual, para você vencer todos os obstáculos da tua vida e daqueles que você precisa ajudar. Mas, Ruth, vamos para o livro de Jó? Baruch Hashem? Eu sei que você está com vontade de pregar, de falar de Jó. Versículo 11 do capítulo 2. Diz assim: 3 amigos de Jó, ao saberem da calamidade que se abatera sobre ele, vieram vê-lo, cada um de seu lugar. Ele faz o Imenita, o Temanita e o Bildade, o Surita e Tessofá. Ah, não, porque tu tá na Bíblia hebraica, tá. O Naamatita. Eles se reuniram para ir cordoer-se com Jó e procurar confortá-lo. Mas quando alcançaram suas vistas, ainda de longe, não o reconheceram. Ergueram suas vozes em pranto, rasgaram suas roupas e colocaram cinza sobre suas cabeças, para demonstrar que estavam enlutados junto com ele. E sentaram com ele no chão por 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe dirigiu a palavra, pois perceberam quão grande era a sua dor. Aqui eles estão mostrando que é amigo, né? Jó estava irreconhecível. Eles olharam desfigurado. E não conheceram. Ruth, agora aqui é um costume nosso, né? Judaico, né? A cultura judaica. Aqui para mostrar que eles estavam com Jó, eles rasgaram as suas roupas e colocaram cinza na cabeça e ficaram 3 dias, 3 noites sentados no chão, junto com Jó. 7 dias. 7 dias, 7 noites. Eles sentaram, que 7 são números cabalistas, né? Uhum. Eles sentaram ali 7 dias, 7 noites, e ali conversaram com ele, porque há tempo... Eles não conversaram nada. Há tempo que eles não viram Jó. Mas eles ficaram ali sem falar nem sequer uma palavra. Pois é. Ninguém lhe dirigiu a palavra, pois perceberam quão grande era a sua dor. Pois é, mas depois disso eles foram conversar. Depois de 7 dias eles foram conversar. Primeiro eles fizeram um ritual, que é botar cinza na cabeça, rasgar as vestes, né? E ali, o que é? Olha, Ruth, quando houve um caso em que Jesus, no Novo Testamento, ele rasgou as vestes. Você lembra disso?
Ele, na frente do... rasgou as vestes, não foi? É esse ato que o judeu pratica. Quando eu sou uma autoridade e chego diante de você e rasgo as minhas vestes, eu estou passando essa autoridade para você. Então, houve isso. Alguém rasgou a roupa naquela época, no Novo Testamento, para passar autoridade para outro. Se você lembrar bem direitinho, você vai entender que isso aqui, que os amigos de Jó fizeram, foi esse ato de humilhação. Porque, olha, Ruth, só chegar contigo, me perdoa, te abraçar, tá, eu te amo, não sei o que é que tem, isso aí muitas vezes só da boca para fora. Agora, o ato de rasgar roupa, ficar nu e colocar cinza na cabeça ou barro, é um ato de humilhação e de passar minha autoridade para você dizendo que eu estou contigo na luta. Eu acredito assim, que eles queriam demonstrar para Jó que eles estavam ali junto com ele, passando o mesmo sofrimento, né? E ficaram com ele ali durante 7 dias e 7 noites. Só que eles não falaram uma palavra, que às vezes uma palavra dá ânimo, dá força, dá fé, porque às vezes a fé está lá embaixo. Ruth, você vê que o servo de Deus passa por essas coisas. Uma certa vez uma pessoa foi presa aqui, e aí foi levado para Belém. Lá ele ficou no hospital da Polícia Militar. Como era amigo da gente, era um empresário da nossa região, e aí isolou aquele preso dos amigos. E eu fui lá, como eu tenho carteira, documento para entrar onde eu quero, repartições públicas, e eu fui lá e visitar essa pessoa. Eu fiquei lá preso junto com ele. É o caso aqui dessa pessoa. É o caso aqui desses 3 que foram lá compartilhar a dor um do outro. Passar para si. E o que ele passou junto com esses amigos que chegou e nem coragem tiveram de falar com ele, eu acredito que ali ele ficou pior, porque ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. Foi daí. Porque se a pessoa tivesse chegado... Mas qual foi o dia que o Jó nasceu? Dia 30 de fevereiro, como é? 31. Não é fevereiro que é o ano que menos tem dia, né? 28 dias. Um mês quer dizer que menos 29. Tem dia. Ele nasceu no dia 30 de fevereiro. Ele amaldiçoou e pediu para o Eterno. Ó, como um servo de Deus tem poder para falar com o Eterno e mudar alguma coisa. E pediu, risca, Eterno, o meu nome aí. O nome não, o dia que eu nasci, tira ele do mapa. Aí foi tirado. Aí, por exemplo, foi no dia 30 de fevereiro. Ele diz que quando a pessoa risca o dia que nasceu, é como se ele não existisse. Como ele não tivesse nenhum registro. Porque todos nós, ao nascer, é registrado no livro da vida. Mas ele pediu para riscar a data, não ele do livro da vida. É diferente, né? O versículo do capítulo 3, versículo 1, diz: após estes acontecimentos, Jó abriu a sua boca, amaldiçoou o seu dia. E Jó assim falou: que se desfaça o dia em que nasci e a noite em que foi anunciado. Nasceu um varão. Nasceu varão, filho homem. Que seja encoberto por trevas, não pergunte por ele o Eterno de suas alturas, e não brilhe sobre ele nenhuma luz para iluminá-lo. Que seja engolfado por escuridão e por sombras da morte, que desça nuvem e encubra, que tudo que faz um dia escurece e aterroriza. Que expressa escuridão pare sobre esta noite, que não seja agregado aos demais dias do ano, e não seja considerado como cômputo de meses. Que seja
desolada, e que nela jamais se escutem vozes de alegria. Que amaldiçoe e que Aqui no amaldizem 6, os ele dias. está dizendo assim, não entre na conta dos meses o dia que eu nasci. Aí o Eterno tirou o dia 30 Tirou, de fevereiro, né? que é o dia, é o mês mais curto que tem. Né? É, a mesma coisa, porque esse mês foi tirado um dia, foi o dia do nascimento de Jó. É. Nunca um servo do Altíssimo fez isso. E ele fez e Deus atendeu, porque ele era reto, fiel, que se desviava do mal. É aqui o Eterno tirou um dia, que foi o dia que Jó nasceu, mas Josué também pediu para o Senhor Parar o sol. parar o sol. Para o sol. Mas parar o sol é diferente. Mas não teve noite. Mas ele. Mas eu te digo assim, mas não mexeu no calendário. No calendário de Josué, no dia que o sol parou, está marcado. Nos anais da história e tradição judaica. Agora, aqui, o que está registrado dentro do livro de Jó, é que ele pediu e Deus atendeu e tirou o dia 30 de fevereiro do calendário. Porque ele pode mexer. Aí, como ele disse, que amaldiçoe os que maldizem os dias, os que estão prontos para despertar o Leviatã, que não brilhe as estrelas de sua alvorada. Peraí, volta aí. Ele diz assim... Fala marinho aqui, o monstro marinho, né? Mas o nome dele é Leviatã. É. Um dia nós vamos fazer um programa para falar desse monstro aqui, marinho, né? Que é o Leviatã. Ele está no fundo dos mares. A qualquer momento ele vai surgir. E nós vamos falar dentro da Bíblia, mostrar. Porque assim, esse monstro, o Eterno fez um casal. Mas ele teve que destruir a fêmea, porque só o macho bebe 1 rio por dia. Ele está no fundo do mar. Quando ele se mexe lá, começa no litoral de alguns países, dá terremoto, maremoto, e vai destruindo as cidades do litoral. Nós vamos falar tudo sobre ele, onde é que ele está, quando ele vai aparecer, que são profecias que estão no Velho Testamento, que ainda não aconteceu. Mas ninguém se prega isso porque disseram assim, o Velho Testamento não vale mais nada, tudo já foi consumido, tal. Quer dizer, o Deus do Velho Testamento, com o livro dele, não vale mais nada, nem as profecias. Isso é que muitos teólogos pregam por aí. E quando na realidade eles sabem que não é isso. Porque tudo tem que se cumprir desde o começo. Toda profecia que Deus fez através de seus profetas vem se cumprindo do Velho Testamento e vai para frente. E ainda tem muita coisa para acontecer. Né? Mas no meio de todas as profecias, a gente vê que a realidade de Deus é prioritária. Versículo 9. Que não brilhem as estrelas de sua alvorada, que ela busque luz e não encontre nenhuma, que tampouco perceba o amanhecer, porque não fez cerrar o ventre de minha mãe, nem ocultou de meus olhos o desastre que viria. Nem ocultou de meus olhos o desastre que me viria. Porque não morri antes em seu ventre, porque não precise ao nascer, porque me recebeu no seu regaço, porque me nutriram em seus seios, pois assim já seria eu, tranquila em minha tumba, estaria a dormir e descansar, junto a reis e conselheiros da terra, que edificaram palácios, que são agora ruínas. Quer dizer, por que eu nasci? Por que a minha mãe... Tem um pessoal que fala assim, eu não pedi para nascer. Né? Aqui é o caso dele. Aqui está tão amargo, mas ele não arreda da fé, né? Não, ele disse que se ele tivesse morrido, ele estaria na tumba, né? Tranquilo, dormindo, descansando.
Devia estar passando aquela luta, Passando a luta. enfermidade. Rapaz, olha, o que é o sofrimento de Jó, se você for para a ponta da caneta. Primeira coisa, ele perdeu a sua família. Sua família. Sua família. Perdeu os seus bens. Perdeu Está tudo. isolado agora numa cabana lá nas montanhas. Ninguém pode visitar, que é proibido. E medos eles tinham de pegar a lepra, porque a Bíblia diz que o leproso é contaminado. Contamina. Aqui nós estamos vendo 3 companheiros de Jó que não querem nem saber. Aí você olha assim, Jó, ele era rico. Acho que nem rico, ele era bilionário ou milionário. Pra lá. Mas ele perde tudo. Porque triste é uma pessoa que já possuiu muitos bens. Que já foi rico e hoje você pobre. Que dava alimento, tinha muitos trabalhadores, ajudava muita gente. E hoje, passando necessidade, e às vezes até com vergonha de pedir alguma coisa, porque ele já possuiu muito. E agora, se vê sem nada, sem família, sem amigos, sem ninguém, nem para dar um copo de água, né? E outra coisa, atormentado com as feras do campo. Dia e noite você ficar atormentado pelos aqueles animais que para nós Carnívoro. A gente acha que tá fedendo, mas para eles é cheiro, né? Ele sente de Aí longe. vem o urubu, aquela hiena que ele fica ao redor da pessoa esperando a pessoa morrer e fica ali como se estivesse sorrindo. E ele tendo que se enterrar. Não, mas agora eu parei aqui. A coragem desses 3 em chegar e tirar roupa, botar terra na cabeça, sentar com ele, ficar ali 7 dias. Ruth, eles colocaram o seu corpo para morrer com ele. Porque a lepra, ela transmite. Quem ia levar comida para Jó, deixava comida para 2, 3 dias lá, alimento, e as vasilhas ficavam lá mesmo. Não tinha que voltar com vasilha nenhuma, não. E deixava num certo lugar para ele pegar. A pessoa não entregava assim, pegava, abraçar. Não. Tudo de acordo com a lei da saúde, não se pode fazer isso com leproso. Não, mas tem muitos amigos, como esse aqui mesmo. Nós estamos vendo que eles chegaram lá, se compartilharam da mesma dor, ficaram lá 7 dias, 7 noites com ele. Mas tem muitos amigos que ele faz isso. Na sua presença, ele finge que é amigo. Mas por trás é outra coisa. Aí nós vamos ver esse amigo adiante. Se eles são tão bons assim. Porque, Ruth, quando eu saí do hospital, que eu estava com câncer, fui operado. Todo mundo nessa cidade que sou. Sabe quantas pessoas veio me visitar? 8 pessoas. Contou nos dedos, né? Contei. Tá tipo Chicó, né? Todos 8 pessoas. 3 dias em cima da cama. 8 pessoas veio me visitar. Tinha gente que vinha me visitar assim, outros dias. Vinha e não passava dali, da sala. A gente oferecia água, não queria. Não refrigerante, queria. Não quer. Com medo de pegar o câncer. Câncer não pega, não transmite pega. Assim. Né? Agora, Jó, o homem mais rico da terra de Uz, dos caldeus, entra num estado de decadência, aonde ele se tornou o homem mais pobre e mais doentio daquela região. No seio da sua família, ele não tem o calor. Porque quando eu estava para morrer, eu tinha minha esposa, cuidava de mim. Tinha meus filhos. Então, filho meu, como Daniel, que dormia debaixo da minha cama, porque eu fiquei perturbado, tomei 5 anestesia. E aí no outro dia eu ficava assim, eu só ficava levantando e sentando, levantava e sentava na cama, todo operado, todo cheio de tubo, até urinava pro sono. E uma sacola do lado aqui, rapaz, parece que eu ia para passear. Aí eu estava lá, sofrendo lá. Aí Daniel me levanta, eu me levantava. Daniel, quero sentar. Daniel, quero deitar. Aí quando eu estava descansando disso, lá vem o soro. Então, só esse sofrimento aqui, o que eu passei, eu acho que não é nem 1% do que Jó passou.
Só que também tem uma coisa. A gente que anda em hospitais, a gente vê muitos testemunhos de pessoas que vivem só ali, lutando pela sua saúde enfermo. Se não tiver um ombro amigo ali, alguém que esteja passando também pelo mesmo, que olha se ele está tomando soro, se parou, se saiu da veia, mas ele poderia estar bem melhor. Mas ele escolheu aquela vida, ele abandonou a sua família com seus filhos. Hoje ele precisa, mas antes... Havia muita pessoa aí no hospital, né? Antes ele achava que não precisava de ninguém, estava novinho, filho, nem tem responsabilidade de cuidar, nem atenção com a esposa, tem muitas novinhas por aí. Mas na hora da luta, da saúde, da doença, quem é que vai estar ali com você? Para te cuidar, para te dar um copo de água, para te levar, às vezes até no banheiro, precisa de ajuda, né? Um ombro amigo que te leve até lá. Chegou um baleado lá, ele gritava a noite toda. Quando ele viu eu chamar o meu filho para me colocar no chão, para mim ir no banheiro, aí ele pronto. Quando ele estava agoniado lá, chamava Daniel, mulher no banheiro. Aí ele passou, meu filho, lá na enfermaria que eu estava, passou a ajudar. Porque o serviço aí no hospital municipal, de enfermeira, de médico, é excelente. Nunca me faltou nada. Era uma crise muito grande que tinha naquela época e nunca me faltou algodão. A pessoa pode dizer, não, mas tem as enfermeiras, mas é muita gente. E cada um precisa ver de uma... Tira o soro, bota soro, dá uma injeção, dá um remédio, está na hora. Ele não tem tempo de cuidar de todos. Então a pessoa tem que ter um acompanhante. E às vezes ele não tem esse acompanhante porque nunca cuidou da sua família. E nem tem dinheiro para pagar. E nem tem dinheiro. Quando a pessoa está nessa situação, é ficar na mão do Deus dará, como diz a história. A gente vê aqui no versículo 13 o que diz Jó. Porque ele não era uma coisinha qualquer, não. Ele tinha condição, ele tinha bens. Mas ele perdeu tudo. Mas ele diz assim: pois assim jazera eu, tranquila em minha tumba. Estaria a dormir e descansar junto o quê? 14. Reis, conselheiros da terra e que edificam palácios. Quer dizer, se ele tivesse morrido antes, ele estaria só no meio. Ele estaria na elite. Na elite. Gente de condição, cemitério de luxo. Lá em Israel, por exemplo, em Belém mesmo, tem cemitério lá do judeu. Lá só enterra o pessoal hebreu, judeu, israelita. Lá. Aqui o caso, ele diz assim, que ele poderia estar descansando lá na tumba com os reis e conselheiros da terra. No 15 ele diz que o príncipe que para se edificar mausoléus, é o 15. Que cobriram de prata seus palácios. Que tinha ouro e encheram de prata as suas casas. Quer dizer, o nível espiritual dele, que aqui está falando desses príncipes, desses reis, dessas pessoas que eram kadosh, santos. E ele convivia junto com eles. Ele vivia junto. Esse aqui, Ruth, por que ele fala assim? Porque ele está falando, é dele mesmo, porque ele viveu com esse povo. Viveu com eles. Mas continua. Aí, li até no 15, né? 16. Ou com um oculto aborto que não tivesse existido, ou uma criança que não tivesse chegado a ver a luz. Ali na tumba, não se agitava os malévolos. Ali repousavam os extenuados. Ali ficam tranquilos os cativos, sem ouvir as vozes dos feitores. Pequenos ou grandes, todos ali são iguais, e o servo está livre de seu amo. Quer dizer, na morte, né? Ele diz aqui. E até se a mãe dele tivesse abortado, ele estaria tranquilo. Porque o Ruth, ele veio da sepultura e está voltando. Ele está voltando para a sepultura. Aí ele falou assim, para que sofrimento todo? Era melhor ser abortado. Eu morria sem ver a luz. Aqui também. Mas estaria a minha alma tranquila junto com esse pessoal aqui.
Aqui também, pelo que ele fala, a família dele, os pais dele eram pessoas de condição. Porque ele disse que se ele tivesse sido abortado, né? Ele estaria no meio de pessoas de condição. Ruth, existe um provérbio popular que diz: semelhante atrai semelhante. É quando a pessoa é ruim aqui na terra, que os companheiros dele só é aquelas pessoas ruins, que tem uma ficha na delegacia grande, que a sociedade rejeita. Essa pessoa, quando ele morre, ele vai encontrar com esses povos. Só essas almas. Né? Essas almas perturbadas. Ele vai por meio delas. Agora, aqui ele, como era uma pessoa, um homem de Deus, que Deus disse que ele era íntegro, que ele se desviava do mal, que era fiel a ele. Então, para onde ele ia? Ele sabia que ir por meio dos príncipes, dos reis, né? Dos grandes duques que existiam aqui na terra, que foram pessoas de Deus que viveram, foram ricas, mas souberam, em primeiro lugar, que o dinheiro pertence a Deus. Tem pessoas que acham que riqueza não é coisa para um servo de Deus, é que a gente vê diferente. Pelo que ele fala, a família de Jó, a mãe de Jó, o pai, seria rico, pelo que ele está falando. Ele conviveu no meio de príncipes, reis, né? Conselheiros de reis, pessoas que edificaram palácio, príncipes, rico em ouro, cobria de prata os seus palácios. E ele viveu no meio desse povo. Porque riqueza não quer dizer que você não sirva a Deus. Quero voltar. Ele sabia que se ele vivesse aqui, se ele morresse, ele voltava lá para onde ele estava, no repouso, junto com esse povo. Junto com esse povo. Porque nesse povo havia paz, luz, porque eles morreram e foram salvos, né? É aí que é a salvação dada pelo Rachim. Mas, gente, nós vamos encerrar hoje mais cedo um pouquinho, porque a gente tem um compromisso lá no NPS agora, né? Agora de manhã. E nós vamos só aqui jogar o programa nas redes sociais aí. E a gente vamos lá resolver esse problema. Não é problema não, né? Não. É o meu auxílio. Eu sou velhinho, tem que auxílio. Fique na paz, que o Eterno abençoe você, sua casa. Se você entendeu bem, se não entendeu, não conta para ninguém. Examine as escrituras. Se tu entendeu bem, se você não entendeu, não conta para ninguém. Não, conte sim, conte. Que você ouviu, porque tem muita gente que sabe mais do que nós, né, Ruth? Sim. Outra coisa, não se zangue com a gente não. A gente fala aqui de muita coisa porque o nosso coração, que é o nosso HD, a nossa memória, está cheia da palavra de Deus. E nós só falamos aquilo que está aqui dentro. Né? Você vê que o encrenqueiro só fala com o Chico. Né? Rapaz, tem pessoas que quando chega na porta da casa da gente, pode esperar, que já tem contenda. Aí, às vezes, tem uma pessoa quando chega aqui na porta, vem 3, 4 pessoas já em volta dela. Aí ela desconfia, já teve confusão para mim. E se fosse pessoa novinha, dizia assim, não, é porque é a juventude, mas não é não. Mas fique na paz. Vamos continuar a semana sendo abençoada. Amanhã nós estaremos de volta com o programa Nossa Terra, mas você pode assistir aí na rede social. E você também se quebrou o teu celular, né? Leva para UTI. UTI. UTI é um hospital, né? Chega lá, entrega o celular, rápido eles consertam e você já sai com seu celular cheio de saúde, né? Se a bateria tá fraca, não vai botar de Fusca não, vem aqui, coloca o original, né? Fique na paz. Shalom. Shalom.